Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos para cima para mais uma aula, vamos lá. Hoje a gente está aqui, a gente vai estudar anatomia do Kindle, tá? Anatomia do Kindle. Super, ultra, mega importante essa aula de anatomia do Kindle, tá? E de verdade, a anatomia do Kindle, o Kindle ele fala contigo, né? Então você precisa estar apto para conversar com ele. Vamos chamar assim. Primeiro, o que é que todo mundo lhe ensina? Deixa eu puxar para cá. Tá? Todo mundo lhe ensina, se você for no Google, que você tem no Kindle de alta a mínima, a máxima, a abertura e o fechamento. Até aí nenhuma surpresa. Tá? Esse aqui ainda está mais explicativo ainda. Ó. Você tem mínima, a máxima, a abertura e fechamento. No Kindle de baixo é a mesma coisa. Tá? Mínima, máxima, abertura e fechamento. É invertido porque aqui é um Kindle de baixo, é um Kindle vermelho. Né? Normalmente é vermelho, mas tem gente que vê no branco, no preto, enfim, cada um tem as cores que você que, que sente-se melhor no seu gráfico. Tá? Então lá, mínima, máxima, abertura e fechamento. Todo mundo vai lhe ensinar isso aqui. O que todo mundo vai lhe ensinar também é sobre padrões de Kindle. Tá? Se você colocar aqui padrões de Kindle, você vai ver trocentos padrões de Kindle. Tá? E aí, primeiro passo de quem entra no mercado é ficar estudando todos esses padrões de Kindle. Todos esses padrões de Kindle. E aí eu te pergunto, na hora do fight, na hora que você estiver operando, você vai saber realmente que é um chute de queda, um bebê abandonado na queda, um harami de alta, sem contar que os nomes são ótimos, né, que o pessoal dá para os Kindles. Então, você precisa entender os mais contundentes, você precisa entender os diferenciados, você precisa entender aquilo que realmente faz diferença. E você precisa entender de verdade como funciona, como o Kindle conversa com você. Tá? E é essa a proposta aqui. Tá? Por exemplo, você precisa entender que esse Kindle aqui, tá no diário, mas esse Kindle aqui, esse sim, geralmente quando ele ocorre, ele representa uma consolidação, uma possível consolidação. Vocês precisam entender que quando você tem um Kindle dessa forma aqui, como tem esse Kindle aqui de alta, tá? Outra coisa, gente, isso aqui não é pavio, não é pelinho, não é nada disso que o pessoal chama. O nome disso aqui é proteção de preço. E aqui está o X da questão ou o X do milhão, tá? É assim que funciona. Por quê? Porque aqui você tem um conceito que ninguém ensina, uma metodologia que ninguém ensina. Quando eu vejo uma proteção de preço desse tamanho, tá? Eu sei exatamente o que aconteceu no dia. A gente está no gráfico diário, ó. Tá vendo? A gente vai puxar esse gráfico do dia 5 de julho. O que aconteceu nesse dia, tá? Foi que o mercado abriu e nos seus primeiros instantes deu uma puxada para baixo, tá? E em um determinado momento do dia ele retornou, superou as intenções de baixa e ele terminou com alta, tá? E deixou essa proteção de preço aqui maravilhosa desse tamanho. Então, bastante atenção aqui. Quando eu tenho um candle desse com o corpo fechado, aqui ó, com esse corpo aqui completamente, ó, completamente preenchido, corpo fechado fica parecendo outra coisa, né? Mas vamos lá. Eu sei que todas as intenções de compra dentro dessa região foram contempladas. Porque o candle nada mais é que ele é uma intenção de compra ou uma intenção de venda. Casou, ele traça uma linha. Ele vem uma intenção de compra, uma intenção de venda. Casou, ele vem e traça outra linha. E ele vai fechando o candle. Quando há somente uma intenção de compra, nesse caso aqui, uma intenção de venda, ele deixa o preview, ele deixa ou a proteção de preço, tá bom? Quando tem somente a intenção de compra, ele deixa a proteção de preço. Pô, Jorge, mas peraí, você está dizendo que é compra na venda e é venda na compra, é isso. Ninguém te ensina isso. E lá na frente, quando a gente partir para uma outra aula, você vai entender porque eu estou falando isso. Essa proteção de preço aqui foram intenções de vendas não contempladas durante o dia, no timeline diário. E aqui são intenções de compra não contempladas no timeline diário. Por isso ele deixou essa proteção de preço. Quer ver esse dia aqui? Vamos lá no dia 5 de julho? Vamos lá.
de julho. Olha lá. O mercado abriu, fez um topo quase triplo, tá? Despencou, tá? Tem uma short aqui. Depois ele superou as intenções de venda e abriu e fechou acima. Pronto. Foi o que aconteceu no diário. Então, um gráfico diário, um candle diário, representa a movimentação de todos esses candles durante o dia. Parece jargão, mas não. Mas aqui que é interessante, quando eu vejo hoje esse gráfico aqui, ó, quando eu vejo esse gráfico aqui, tá, com uma série de candles, eu já consigo identificar o que ele representa para mim, tá? Por exemplo, ele veio aqui numa short durante o dia, tá? E aí ele tentou subir, o mercado espremeu para baixo. Do outro lado, ele já tentou aqui, tentou descer, e olha o que o mercado disse para ele. Volte. A gente está analisando o gráfico parado, tá? Volte. Fez um fundo. Aqui novamente ele tentou descer, o mercado volte. Tentou descer e aqui uma indecisão. Aqui uma outra indecisão. Quando acontece esse conjunto de candles, sem olhar aqueles padrões gráficos nenhum loucos, tá? Eu já sei que isso aqui é uma reversão. E realmente ele reverteu. Mas ele pergunta, ele teve liquidez para passar nessas proteções de preço aqui? O mercado é calculador, ele calculou isso aqui e disse, eu tenho força, certo? Eu consigo passar aqui? Não. O mercado não passa por duas formas. Ou notícias, que faz o mercado oscilar e depois ele volta ao caminho normal, tá? Ou ele calculou isso aqui e disse, eu não tenho como passar. E aí ele foi buscar a liquidez lá embaixo. E aí, aquelas ordens que o pessoal do YouTube manda você, ó, você compra, coloca aqui, ó. Aí o iniciante não realiza, porque o iniciante quer pegar 50 mil pontos, ele quer que saia da tela aqui, que ele exploda para cima essa operação. Não vai rolar, não é assim que funciona, pessoal. Até acontece, mas não é comum. E aí ele veio aqui, ó, buscar os stops do pessoal. Aí o pessoal fala, ó, cuidado que o robô foi pegar seu stop. Pessoal, esse negócio de robô pegar stop, eu vou falar isso em todas as aulas, não existe, tá? Vou botar o mouse aqui em cima de um candle desse aqui, ó. Aqui, ó. Volume financeiro. 5,71 bilhões. Você acha realmente que é sua ordem com 10, com 5 contratos, que o robô vem pegar no universo de 5,71 bilhões? Isso não existe. Sabe por que ele vem pegar a ordem aqui? Porque todo mundo coloca no lugar errado. Me ensinaram a colocar no lugar errado. Então, enfim, ele chegou aqui e olhou. Tem liquidez para passar por aqui? Não, ele foi lá buscar liquidez. Pegou os stops que estavam na região, porque se você me falar, Jorginho, tem robô que opera stop. Aí sim, mas não é o seu stop, é o stop que todo mundo coloca no lugar errado. Tá bom? O que aconteceu? Ele veio aqui, tá? Ele veio aqui, você não realizou, porque isso aqui é uma outra aula, tá? Isso aqui é uma outra aula. Ele não realizou, voltou tudo e pegou seu stop. Tá? Um trader experiente sabe que quando você está operando, pessoal, você está aqui, tem sempre que olhar para a esquerda. Ainda mais quando tem 3 candles desse tamanho aqui com o corpo todo liso. Tá? Isso aqui é uma outra aula aqui que representa uma reversão. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês. E entenda o seguinte, quando você tem um corpo liso com candles da mesma cor, do jeito que está aqui, a tendência dele retornar é muito mais rápida do que quando ele tem proteção de preço. Peraí, Jorge, agora não entendi nada, mas é isso mesmo. Quando você tem um candle quando você tem a canetinha, sempre me deixa na mão. Quando você tem um candle desta forma, você teve um candle de baixa, a possibilidade dele voltar até aqui de forma rápida é muito grande. Basta você olhar esse candle. Por que, Jorginho? Porque isso aqui eu falei agora há pouco, são contratos negociados. Então toda vez que você vê um candle fechado dessa forma, com o corpo liso, enxergue um caminho aqui, ó, um caminho, uma estrada, um caminho livre. Livre. Então ele volta. Por quê? Porque aqui, tá, ele não precisa investir tanto. Tá? Ele não precisa investir tanto. Já tem contratos negociados, então ele volta de uma forma mais rápida.
diferente dessa região. Diferente dessa região onde tem proteções de preço. Onde tem proteções de preço, gente, tem contratos não negociados. E onde tem contratos não negociados é onde você ganha dinheiro. Porque o preço oscila aqui. Se ele vier nesse sentido, ele tem um comportamento. Se ele vem nesse sentido, ele tem um outro comportamento. E é aí que você ganha dinheiro. Quando você está olhando, vamos supor, qual seria a entrada aqui dessa região, tá? Ele testou, ele abriu, aqui foi a abertura do mercado, ele veio, primeiro rompeu essa short, testou para cima, aqui configurou-se já uma resistência, né? Ele testou para cima, não veio, não passou, tá? Depois ele testou para cima de novo, fez um topo triplo, tá? Quando ele rompeu aqui, tecnicamente era a entrada, tá? Tinha que ter uma ordem aberta aqui. E ele deu uma pancada para baixo. Deu uma pancada para baixo, certo? Candle vermelho, candle vermelho, candle vermelho, candle vermelho, gatilho. Gatilho. Falei na hora passada de gatilho lá. Apresentou o gatilho, cai fora. Caiu fora da operação, espera a próxima operação. Mas vamos supor que você perdeu essa operação. Tranquilo. Consolidou, rompeu, tem um caminho liso até aqui. Só que, gente, vamos lá. Todo mundo sabe que você vai colocar sua ordem de realização aqui. Então você não vai fazer isso. Você não vai colocar sua ordem de realização aqui. Você bota a sua ordem de realização 20% um pouco abaixo. Tá? Porque é onde a manada não coloca e você vai colocar e realiza. Tá bom? Então, de novo, corpo liso, ele vai e volta com facilidade. Proteção de preço, ele tem uma série de comportamentos. Tá? Olha a proteção de preço que ele deixou aqui. Vamos supor que você perdeu essa entrada aqui abaixo, você perdeu essa entrada aqui abaixo, o mercado está lhe contando uma história, olha o tamanho dessas proteções de preço. Vocês têm que olhar, pessoal, para a proteção de preço no Kindle. Olha o tamanho dessa proteção de preço. Olha o tamanho dessa proteção de preço. Ele está dizendo para você, olha gente, eu estou subindo aqui, eu estou subindo. E você vai com ele, eu estou subindo, eu vou com ele. Se você traçar uma short aqui, você vai ver que todas as proteções de preço estão em níveis menores do que está mais no fundo. Então sobe com ele, vai com ele. Então a partir de hoje, quando você olhar um candle, não olhe só esse corpo liso que tem aqui, nesse candle de alta. Tá? Olhe as proteções de preço, inclusive as proteções de preço que estão ao lado da esquerda. Tá? Eu posso lhe dar uma série de exemplos aqui, ó, uma série de exemplos e que não é coincidência. Como por exemplo, vou marcar essa caixinha aqui. Aqui, ó, aqui é uma região que você vê sempre nos meus gráficos que eu marco. Ó, marquei uma caixinha aqui. É uma região de proteção de preço. Várias proteções de preço. E aí, não é coincidência, tá? Olha onde o mercado reverteu, em cima da proteção de preço. Vamos pegar mais exemplos aqui? Vamos pegar aqui. Essa região de proteção de preço é gatilho. Vou botar aqui de vermelho para chamar a atenção. Do dia 29 de julho. Olha o dia 30 onde ele reverteu. Olha o dia 1º de julho onde reverteu. Gente, proteção de preço, eu costumo falar, é vida. Dá muito dinheiro. Essas proteções de preço aqui. Então, regiões de proteção de preço, ela representa muito. Tem que ficar muito atento a essas regiões de proteção de preço. Olha essa região de proteção de preço. Olha onde o mercado voltou. Além dessa proteção de preço, ainda tem essa. Então, cada vez que o mercado estabelece uma outra proteção de preço, é uma barreira mais forte. Então, de novo, a nossa querida anatomia do Kindle. Quando você vê agora um Kindle desse, sabe o que foi que aconteceu aqui? Na abertura ele
veio para cima, tá? E ele tentou romper essa proteção de preço e não conseguiu. O que é que ele fez? Ele retornou. Mas por que ele veio até aqui? Porque eu acabei de falar para vocês. Aqui é um corpo liso, é um caminho aberto, um corpo liso, corpo liso, corpo liso. Opa, a proteção de preço ele voltou. Gente, não é coincidência. Então, a partir de hoje, vocês começam a enxergar proteção de preço. Vocês começam a entregar como corpo liso, passagem mais fácil. E proteções de preço, tanto no candle de baixa como de alta, como barreiras. Só que aí tem uma outra aula, tá? Que proteção de preço, quando ele vai de frente, ele tem um comportamento. Proteção de preço, quando ele vai no mesmo sentido, ele tem um outro comportamento. Isso a gente ensina lá na mentoria. Então, para finalizar, a gente começou a aula identificando os candles dessa forma, com alguns padrões que você não vai gravar. E agora você entende que é corpo liso, proteção de preço, corpo liso, proteção de preço, intenções de venda não concretizadas, intenção de compras não concretizadas nesse timeline de 5 minutos. Então agora você sabe que um conjunto de proteções de preço representa uma barreira. Olha onde o mercado ficou abaixo o tempo todo. Regiões de proteção de preço representa uma barreira. Olha onde o mercado veio. Olhe nesse dia, 4 de julho, onde o mercado ficou aprisionado entre dois conjuntos de proteções de preço. Então agora você já conhece o Kindle, tá bom? Um abraço e vamos para a próxima aula, tá certo? Acompanhe a gente.